tarde! Sejam bem-vindas para mais uma aula aqui no nosso Instagram, no nosso Café com Bolo. Mas hoje não temos bolo, hoje temos muito conteúdo bacana e eu vim falar para vocês aqui um pouquinho sobre a goma xantana, que é uma dúvida de muitos. Uma dúvida de muitos alunos, de muitos seguidores, de muitas pessoas, de como utilizar a goma xantana, por que ela é essencial nas nossas massas fit, não só nas massas de pães, mas também nas nossas massas de bolo, independente de fit, funcional, sem glúten, sem lactose ou low carb. E por que, né, uma quantidade tão pequenininha muda completamente o resultado das nossas massas. Então sejam muito bem-vindas para a nossa aula de terça-feira, Café com Bolo. Sou o chefe Thalita Hartmann, especialista em bolos fit e massas de bolos low carb. E hoje a gente vai falar sobre a goma xantana. Muitas dúvidas, muitas perguntas, sempre surgindo sobre a goma xantana e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, quem já chegou? Dinara, a Doce Fit, boa tarde, sejam bem-vindas. Tô aqui, gente, ó, a minha bailarina hoje tá diferente, porque a gente vai fazer um teste da goma xantana e eu não vou só mostrar para vocês, falar para vocês, né, todos os benefícios, mas também os erros, os grandes erros de utilizar a goma xantana, de como a gente pode utilizar ela para realmente funcionar e nos auxiliar nas massas, mas também vou mostrar na prática para vocês entenderem um pouquinho sobre a função dela mesmo, o que acontece, né, dentro da massa de bolo, com o teste que eu vou mostrar aqui para vocês, que nada mais é do que a gente está falando muito, né, esse mês, de vocês entenderem a função de cada ingrediente dentro da massa de bolo, para vocês terem segurança, autonomia, né, e assim lucratividade nos seus bolos. E não só seguir receitas, né, de olhos fechados e aí ficar perdido quando alguma coisa acontece e acaba que não fique 100% a massa do seu bolo. E muitas vezes o grande erro é na utilização da goma xantana. Também tem muitas pessoas que têm, né, uma sensibilidade maior, vamos dizer, para residual, né, da goma xantana, sente mais o gosto e muitas vezes é o erro também, né, de utilizar. Eu digo que não tem ingrediente ruim, né, um ingrediente que vai estragar uma massa, mas sim quando a gente não consegue equilibrar dentro de um mix ou quando a gente não sabe utilizar dentro das massas de bolo, né. Então esse ingrediente ou ele não está equilibrado com o mix da sua receita ou ele foi usado, né, o menos ou mais. E aí, claro, ficou residual, ficou sabor, ficou textura dele. Então, a gente sabendo utilizar todos os ingredientes e a goma xantana também entra neles, só vem para auxiliar. Mas eu vou mostrar hoje na live quais são os principais erros, né? O que você precisa cuidar, mas também o que você precisa cuidar para não fazer, tá bom? Então, gente, quem aqui tem o hábito de utilizar a goma xantana nas suas massas de bolo, né? Quando você vê receita sem glúten, com certeza, né, 99% das receitas que vocês pesquisam, que vocês recebem, né, de cursos, tem a goma xantana. Eu falo para vocês que não são todas as minhas receitas que eu utilizo a goma xantana. Eu prefiro não utilizá-la, mas tem alguns bolos mesmo que não tem como não utilizar, porque justamente pela função dela, né? Então, mas quando eu posso não utilizar, que eu consigo outros ingredientes que consigam, né, cobrir todos esses papéis dela dentro da massa de bolo, eu vou fazendo um mix e vou conseguindo retirar da massa. Mas ela é excelente para os nossos bolos nas quantidades ideais e dentro de um mix, como eu falei no início, né, dentro de um mix perfeito, ela é excelente, né, ela é responsável aí por deixar nossas massas mais volumosas, mais fofinhas e mais úmidas também, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje aqui nessa aula de terça-feira, nosso encontro, né?
café com bolo. Gente, a goma xantana, ela é isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com os testezinhos, ó. Então, a goma xantana, muitas pessoas acabam comprando, não sabem nem o que que é. Tem pessoas que têm dificuldade em encontrar, então hoje alguns supermercados têm, porque né, aumentou muito, né, a quantidade das pessoas que buscam receitas sem glúten, então acaba que no supermercado alguns têm, mas não são todos, a maioria não tem. Loja de produtos naturais você encontra com mais facilidade. Então é esse pozinho bem fininho, ó. Bem fininho e meio bege, né? Meio amareladinho, ele não é totalmente branco, tá? Isso aqui é a goma xantana. Só no pegar ele, você já vai perceber uma das suas principais funções, né? Se você molhar o seu dedo na água e der uma encostadinha ali na goma xantana e esfregar, você já vai perceber a principal função dela dentro das nossas massas, tá? Mas esse pozinho branco, ele é obtido através da fermentação da bactéria chamada Xanthomonas campestris, porque ela é normalmente derivada do milho, né? Da fermentação da glicose do milho, tá? Então, ela é natural, passa por um processo químico, tem até um cheirinho, né? Mas não é forte e nem que deixe esse cheiro na sua massa, tá? Outra coisa, o ideal é você armazenar a goma xantana na geladeira, né? Vai aumentar o prazo de validade dela. Se ela ficar com uma coloração meio acinzentada ou puxar mais para o marronzinho, ou ela ficar mais granuladinha, porque é um pozinho bem fininho e bem soltinho, tá? Se ela ficar com uma corzinha mais acinzentada, mais puxada para o marronzinho ou com granulozinhos, né? É porque ela não tá mais com uma qualidade boa para você utilizar nos seus bolos, tá? Então, quando você for comprar, não tem necessidade de comprar em grandes quantidades, porque a gente utiliza muito pouco nas massas de bolo, entre 1 a 5 gramas no máximo, numa receita de um bolo grande, tá, gente? Então, um bolo grande vai variar entre 850 gramas até 1 quilo de massa, né? Então, dependendo das farinhas que você está utilizando, dependendo do mix de farinhas que você está utilizando, vai ter uma variação entre 1 a 5 gramas de goma xantana. Eu digo que 5 gramas é bastante coisa e pode também estragar muito a sua receita, tá? Então, pessoas também que têm alergias ao milho devem ter cuidado ao utilizar a goma xantana. Não tenho visto, né, pessoas que têm alguma restrição à goma xantana até então, porque ela é utilizada, como eu falei, em pouquíssimas quantidades, né? Então, 1 grama, 2 gramas é muito pouco uma receita, então não vi, mas ela, como ela é derivada da glicose, né, da fermentação da glicose do milho, então pode sim ter alguns alérgicos, tá, gente? E ela não faz mal, apesar de passar com processo químico, ela não faz mal para nossa saúde, tá? Ela é utilizada em muito pouca quantidade para estar interferindo, né, na nossa saúde, certo? Então aqui, o principal objetivo da goma xantana na massa dos nossos bolos é principalmente substituir o poder aglutinante do glúten. Então, como a gente está falando de confeitaria sem glúten, né, de confeitaria fit, gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de confeitaria fit, confeitaria funcional, não estamos falando necessariamente em bolos sem glúten, certo? Porque os bolos funcionais, eles não precisam ser sem glúten. Hoje em dia está utilizando, né, que o funcional é sem glúten e sem lácteos, e isso não é verdade, tá? O funcional, ele é são outras questões que vão tornar um bolo funcional. Agora, esse bolo, para uma pessoa celíaca, para uma pessoa intolerante ao glúten, aí sim ele se torna um bolo funcional. Mas eu trago para dentro da minha confeitaria fit as massas sem glúten, porque é o meu estilo de trabalhar. Então é isso que eu trago para vocês também. Então os meus bolos, nenhuma massa de bolo, eu não utilizo nada de trigo dentro da minha cozinha.
Então, quando eu trago, né, a nomenclatura fit, funcional ou low carb, vocês podem ter certeza que eu estou falando de massas que não tem glúten, porque eu não utilizo, é o meu estilo de trabalhar com a confeitaria fit e funcional, tá? E isso é uma sugestão para você que está começando na confeitaria fit, para você ter um estilo, seguir, né, uma linha dos teus doces, da tua confeitaria e não ficar abrindo muita exceção, porque senão você acaba se perdendo aí nas tuas produções e também o cliente acaba se perdendo, né, no que realmente você oferece para ele, no que você realmente faz, né, na sua cozinha. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês. Então, eu trabalho desde a linha fit até a linha low carb, mas todos os meus bolos, todos os meus doces são sem adição de trigo, sem adição de açúcar refinado. E aí, claro, eu vou direcionando para o perfil de cada cliente ou para o perfil de cada doce que eu estou produzindo, tá? Só abrir esse parênteses aqui para vocês, tá? Então, voltando aqui à goma xantana, gente, o principal objetivo da goma xantana é realmente substituir o glúten que existe na farinha de trigo, tá? Então, que a gente não tem o glúten em nenhuma farinha que a gente utiliza dentro da minha confeitaria fit funcional. E a gente utiliza, né, nesses mix, farinha de arroz, polvilho, amido, fécula de batata, dentro da linha low carb, as oleaginosas, a farinha de coco, a farinha de linhaça. Então, por mais que eu traga alguns ingredientes que tenham um poder aglutinante, eu consigo até elaborar um mix de farinhas que conseguem, né, dar uma estrutura para o bolo, mas a goma xantana ela vai sempre somar para esse mix, né? Esse poder aglutinante do mix das farinhas, como por exemplo uma farinha de linhaça, ela tem também nessa gelatina, esse gel que é o contato com o líquido, né? Ela acaba soltando, mas o poder, né, desse gel não é tão forte quanto a gente está utilizando a goma xantana. E também a gente precisa usar uma quantidade muito grande que pode acabar estragando a nossa receita. Então, em muitas receitas, a gente benefício estar trazendo 1 graminha de goma xantana para que a gente consiga equilibrar melhor o nosso mix, tá? Então, principal objetivo da goma xantana nas receitas sem glúten, de bolo sem glúten, é realmente substituir a função do glúten, que é derivado da farinha de trigo, tá, gente? Nunca será igual, né? Então, isso a gente vai fazer o teste aqui. A gente nunca vai conseguir chegar à textura igual ao trigo, igual à farinha de trigo, tá? Por quê? Porque tem uma quantidade ali que já é muito específica e a gente tem que estar trazendo um mix de farinhas, mais a goma xantana para estar chegando mais próximo, né, das funções da farinha de trigo. Então, nunca será igual, mas a gente consegue texturas maravilhosas, texturas ótimas e úmidas, utilizando um mix de farinha legal e o auxílio da goma xantana, tá? Então, ela ajuda a dar viscosidade para a massa. Todas essas funções que eu vou falar para vocês, a farinha de trigo já tem num só ingrediente, né? Então, é o que eu chamo de alquimia da confeitaria fit, né? Então, dentro da tradicional, que usa farinha de trigo, eles têm um ingrediente e que a gente tem que trazer todas essas características dentro de vários outros ingredientes, né? Então, eu digo, essa é a alquimia, é a matemática aí que a gente tem que estar criando em cada receita e para mim é o que mais inspira, né? Que é quando a gente acerta e faz aquela receita muito fofinha, muito gostosa, tá? Então, ela ajuda, né, a dar viscosidade para sua massa, ela ajuda a dar liga, né, que é aquela liga, onde ela fica mais elástica, onde ela une todos os ingredientes, né, então você nunca vai ter uma receita perfeita, sem glúten, utilizando apenas uma farinha, nem na low carb, tá, gente? Eu já falei isso para vocês, se vocês receberem uma receita que vai apenas a farinha de arroz, pode desconfiar, porque mesmo utilizando a goma xantana, a farinha de arroz não vai te trazer uma farinha fofinha, gostosa, úmida, né, bem estruturada. Mesma coisa na low carb. Se você está utilizando apenas a farinha de amêndoas para fazer os seus bolos, ou a farinha de coco, ou outra farinha, e quer a ajuda da goma xantana, você não vai ter uma massa fofinha, estruturada, um bolo macio e úmido
sua receita, com certeza. Então, a gente, na Confeitaria Fit, a gente precisa entender que a gente sempre depende de um mix perfeito e não apenas de um ingrediente, tá? Então, dar liga é justamente isso, tá? Ela vai fazer com que todos esses ingredientes que não se ligam, não grudam, não se colam, como a farinha de trigo faz, se unam, né? Se juntem para fazer todas as reações químicas da massa ali funcionar, né? Ao mesmo tempo e perfeitamente, tá? E também, com a liga, ela aprisiona, né? Ela faz uma rede elástica nessa massa, né? Que uma teia aí elástica, e ela ajuda a aprisionar melhor o ar, né? Da fermentação. Então, o glúten, a goma xantana, ela vai fazer isso nas nossas massas fit também. Então, ela vai aumentar a elasticidade da nossa massa, ela vai criar uma liga, uma teia elástica, e ela aprisiona, né, esse ar que a gente vai desenvolver dentro da nossa massa, fazendo com que a nossa massa cresça mais, tenha aqueles alvéolos de ar dentro, fique mais fofinha, tá? E também com essas bolhas, né, com essa teia, essa rede elástica, ela também ajuda a preservar um pouco mais da umidade da nossa massa, e principalmente nos bolos com farinha de arroz, que usam a farinha de coco, por exemplo, né, que são farinhas mais secas. Então, a goma xantana, normalmente, quando tem farinha de arroz ou tem farinha de coco, ela entra aí, mesmo em pequenas quantidades, justamente para auxiliar a manter a umidade dessa massa, tá? E também essa rede elástica, ela vai nos auxiliar a dar estabilidade para essa massa crescer e se manter crescida, né? Vocês podem fazer um teste um dia, se vocês tiverem disponibilidade, eu já fiz esse teste, em fazer só com a farinha de arroz, a massa cresce e ela transborda, ela fica líquida, né? Então ela começa a borbulhar e ela transborda da forma. Por quê? Porque ela não tem essa rede elástica que faça ela crescer, que mantenha o ar ali dentro, e não transborde, né? Não vaze. Então ela nos ajuda, a goma xantana nos ajuda também a criar bolos bem estruturados, a dar estabilidade para nossa massa, tá? E ela também é responsável por deixar as nossas massas muito mais fofinhas e mais macias, né? Claro que tudo dentro de um mix perfeito, tudo dentro da massa, né? Da farinha que a gente vai utilizar, das quantidades de farinhas para a quantidade de goma xantana que a gente vai utilizar. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu parar, minha bailarina. Boa tarde, Paula. Dúvidas até aqui? Gente, eu vou tentar mostrar na prática para vocês a função, né? E o que acontece dentro da nossa massa com a utilização da goma xantana, tá? Então aqui eu tenho... Gente, eu tomei um susto, porque faz anos, eu acho, muitos anos que eu não compro farinha de trigo. E eu fui para fazer esse teste para vocês, comprar farinha de trigo. Então eu me senti, nossa, muito tensa dentro do supermercado, porque eu tava pegando 1 quilo de farinha de trigo, olha só. Mas é muito estranho, faz muitos anos mesmo, eu acho que eu não compro farinha de trigo. Mas aqui, ó, eu tenho a farinha de trigo aqui, normal, tá? Farinha de trigo. Aqui eu tenho a farinha de arroz, normal, a branca, tá? Essa aqui nem é integral, é normal. E eu tenho aqui farinha de arroz também, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou misturar a água na farinha de trigo, vou misturar a água na farinha de arroz e eu vou mostrar pra vocês a diferença entre as duas massas. E aí, depois, eu vou misturar a goma xantana no último potinho aqui pra gente comparar, né, a função aí, a ação da goma xantana na farinha de arroz e depois na farinha de trigo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a aguinha, tá, 3 colherzinhas, farinha de trigo. Só isso, tá, gente? Só tem farinha e a água, tá? Vou misturar e vocês já podem
perceber que ela vai formando, vai ficando elástica, né? Ela escorre e ela vai ficando bem elástica. E aqui, gente, quanto mais eu misturar, quanto mais eu bater, quanto mais eu misturar essa minha farinha de trigo, mais ela trabalha o glúten, né? Então, mais elástica ela vai ficando, que é a diferença dos bolos para os pães, né? Então, os pães a gente sova muito, né? A gente bate bastante para desenvolver o glúten nessa farinha e ele segurar bolhas grandes de ar, né? Já nas massas de bolo, se a gente desenvolver demais o glúten, acaba aqui ficando um bolo mais pesado, mais solado, tá? Então, aqui, acho que botei muita água, mas vocês podem ver que ela tá bem elástica, ó. Aqui no finalzinho. Eu vou botar um pouquinho mais de trigo para vocês observarem. Que ali tava as mesmas quantidades, tá? Então, vou botar um pouquinho mais. Botei uma colherzinha de chá. Que eu quero mostrar essa rede, né, elástica aqui pra vocês. Agora sim. Ó. Agora sim vocês conseguem ver como ela fica elástica, tá? Isso aqui, gente, é o glúten agindo, tá? Isso aqui... Ó, ela chega a ficar transparente e bem elástica, tá? Isso aqui é o glúten agindo na farinha, tá? Agora, eu vou colocar aqui, temos farinha de arroz, e eu vou colocar água aqui na farinha de arroz. Eu não vou nem misturar as colherzinhas para não cair nada de glúten aqui. Então, olha lá, já de cara, a gente vai ver uma farinha extremamente seca, ó, extremamente seca, sem liga nenhuma, ó, toda quebrando, e também uma farinha que suga todo o líquido, né? Tanto é que eu vou botar aqui mais um pouquinho, para conseguir misturar essa farinha. Então, aqui eu só tenho a farinha de arroz, tá? E o que vai acontecer aqui, vocês podem ver, ó, ela fica extremamente líquida, tá? Ó, extremamente líquida. Essa massa aqui, se vocês fizerem um bolo só com a farinha de arroz, por exemplo, e não colocarem a goma xantana, ela simplesmente vai crescer pela ação do fermento e vai transbordar, porque ela é líquida e muito fluida, ó, não tem nada de elasticidade e também nada de viscosidade, né? Então, ela é um creminho, vamos dizer assim, uma papinha mais líquida, né? Ó, a farinha de arroz e a farinha de trigo, olha lá a diferença. Então, ela forma esse puxa-puxa aqui, que é a ação do glúten, tá? Agora, eu vou colocar a mesma quantidade de água aqui, farinha de arroz também. Botei 3 colherzinhas, né? Vou misturar. Nossa, olha só. Quando começa a misturar, ela suga muita água e ela fica uma farofinha, não tem como. E aí, você precisa adicionar mais líquido para ela conseguir se dissolver. E aí, quanto mais líquido você adiciona,
nessa mistura com farinha de arroz, você acaba aqui deixando ela muito líquida e ela perde completamente estrutura, né? Pra crescer. E aí foi que eu falei pra vocês, ela vai transbordar e não vai ter aquela teia elástica para manter o ar, né? Dentro dessas teias e fazer um bolo bem alto. Então, olha lá. Agora eu consegui dissolver, tive que colocar uma colher a mais de água e ela tá aqui bem líquida, como a outra, tá? Olha lá. Então, essa é a farinha de arroz com água, tá, gente? Completamente sem estrutura e líquida. E ainda tive que utilizar... Calma aí. Aqui. Tive que utilizar o dobro de água que a gente tá utilizando, que eu utilizei aqui na farinha de trigo, tá? Vamos lá, ó. Essa aqui, farinha de trigo com água. E a gente tá avaliando aqui a viscosidade, essas teias, né? Essas teias elásticas aqui, essas redes elásticas, que é onde a gente consegue, né, a ação do glúten para manter as bolhas de ar, manter a umidade, manter uma massa bem estruturada, tá? Essa aqui é a farinha de arroz, completamente líquida. E nada elástica, tá? Também só com a farinha de água. Com a farinha de arroz e água. E agora, gente, eu vou adicionar nessa aqui, que também é só a farinha de arroz e a água, eu vou adicionar uma pitadinha da goma xantana. É a pontinha de uma colherzinha de café. É muito pouco que eu adiciono, tá? E aí, vocês já podem observar que já vai mudando completamente a textura da minha farinha, ó. Tá? Então, aqui, qual é a principal diferença? Então, só adicionei... Vamos lá, gente. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é farinha de arroz com água, mesmas quantidades. E essa aqui, farinha de arroz, água e a goma xantana, uma pitada de goma xantana. Certo? Então, vocês já podem ver como ela engrossa, como ela fica mais densa, fica elástica, ó, ela fica elástica. Mas ela não fica elástica como a farinha de trigo. Então, foi como eu falei para vocês. Ela nunca será igual, o substituto igual ao glúten presente na farinha de trigo. Mas a gente consegue criar, né, essa função de viscosidade, essa função de criar essa rede elástica para manter o ar. E aí, se eu colocar demais, vocês viram que eu coloquei uma pitadinha, gente, não deu nem 1 grama, tá? Se eu colocar demais goma xantana em excesso na massa do meu bolo, vai acontecer o mesmo que eu bater demais. Vocês podem ver aqui com a farinha de trigo, que cada vez ela fica mais firme. Então, eu bater demais ou colocar goma xantana em excesso na minha massa... vai acontecer a mesma coisa de eu bater demais uma farinha com o glúten. Ela vai ficar mais densa, cada vez mais pesada. E aí eu tenho um bolo solado, eu tenho um bolo pesado e um bolo gelatinoso, sabe? Fica uma textura muito ruim de comer. Então, gente, o que eu tô falando que é excesso não é 5 gramas, 10 gramas. Goma xantana em excesso em uma massa pode ser 1 grama, 2 gramas. Então, tomem muito cuidado, né? Quando você for utilizar a goma xantana, em seguir a receita. E prestar atenção nas medidas, né? Então, estar com a balança para fazer as receitas fit é um acessório muito essencial. Justamente porque a gente utiliza, né? Ingredientes, né?
que vão pequenas quantidades para nos auxiliar nessas massas. Também, né, o Psyllium também vai em pouca quantidade, então a gente precisa ter essa balancinha para a gente sempre estar dosando, porque 1 graminha, então quem não tem a balança de precisão também precisa entender a balança que você tem em casa para saber pesar essa 1 grama e não ir pela sorte, tá, gente? Porque pode estragar mesmo e muito a receita do seu bolo, tá? Então, a goma xantana em excesso é um dos motivos dos bolos solados aí na confeitaria fit e low carb, tá? Vamos agora falar, dúvidas até aqui, gente? Vamos agora falar o que a goma xantana pode ajudar, né? E também o que a goma xantana pode estragar completamente a receita do seu bolo. Então, ela vai nos auxiliar, né, a ter uma massa muito boa quando ela é utilizada em quantidades corretas, como eu falei para vocês. Em quantidades certas, de acordo com a quantidade de farinhas que você vai utilizar, de acordo com o mix de farinhas que você vai utilizar. Então, aí, nesse caso, ela vai nos auxiliar muito a dar uma massa muito fofinha, uma massa estruturada, uma massa com volume e uma massa com umidades, certo? Então, ela também vai nos auxiliar, né, a deixar essa massa muito gostosa quando a gente souber a utilizar ela num método de preparo correto. E às vezes acontece de vocês também não prestarem atenção nos métodos de preparo e adicionar a goma xantana, por exemplo, no início da sua receita. E aí foi o que eu falei para vocês, aqui a gente não tem o glúten, mas a goma xantana adicionada lá no início, ela vai fazer com que você não consiga incorporar todos os ingredientes, né, restantes da receita de uma forma uniforme, e aí pode completamente estragar mesmo, porque imagina você com essa goma aqui, tentar misturar cacau, por exemplo. Então não tem como, sabe? Então a goma xantana ela tem que estar dentro do método de preparo ideal para ela, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai para um método de preparo direto, quando a gente usa o liquidificador, ela sempre vai estar lá no final da receita. Por quê? Porque ela não pode, né, me atrapalhar a fazer essa mistura. Se eu colocar no início, até eu finalizar a minha massa, ela já vai estar super gelatinosa, ela vai estar super densa. E eu não vou conseguir incorporar todos os ingredientes de uma forma uniforme. Então ela não entra nem junto do mix, né? Se você tem o hábito de misturar todos os ingredientes secos para adicionar dentro dos líquidos, ela não pode nem entrar dentro desses ingredientes secos. Ela vai ficar lá no finalzinho junto com o fermento, para só no momento final a gente misturar rapidamente, já colocar a nossa massa dentro das formas, porque quanto mais tempo eu demoro para colocar essa massa que tem a goma xantana nas minhas formas, mais ela vai sendo ativada, liberar, né, esse gel, essa viscose, né, essa parte elástica aqui dela, e aí eu não consigo mais arrumar o meu bolo na forma. Então, se eu souber utilizar, adicionar a goma xantana no momento certo, ela não vai me atrapalhar em nada, ela só vai me auxiliar. E aí, se eu estiver utilizando, por exemplo, um método espumoso, eu já vou bater as claras com açúcar ou os ovos inteiros com açúcar, não, com adoçante, né? E aí eu vou passar pela peneira todos os meus ingredientes sólidos, secos. Nesse método de preparo, normalmente a goma xantana vai junto com o mix de ingredientes secos. Por quê? Porque eu tenho que misturar muito pouco, né? Eu não posso perder ar nessa minha mistura com o método espumoso. Então, ela entra porque eu preciso incorporar de uma forma rápida, lenta, mas rápida, né? A espuma com os ingredientes, o restante dos ingredientes. Então, se eu fizer toda essa mistura e lá no final jogar a goma xantana, eu vou ter que estar de novo misturando. E quanto mais eu misturo o método espumoso, mais ar eu perco. Então, eu já não tenho como incorporar muito ar nas nossas receitas de bolo fit. Então, eu preciso entender também o momento de adicionar a goma xantana quando a gente está utilizando o método de preparo para bolos espumoso, certo? Então, dei 2 exemplos aqui muito práticos para vocês entenderem, né? Que ela pode sim nos auxiliar muito, nos ajudar muito a deixar as massas perfeitas, super gostosas e fofinhas,
mas também ela pode estragar completamente a nossa receita. E aí, para ela estragar completamente a nossa receita, primeiro lugar é a gente não utilizar. Pegar uma receita que tem goma xantana e simplesmente tirar da receita a goma xantana. E aí foi como eu falei para vocês, né? Olha lá, eu tenho farinha de arroz, não utilizo a goma xantana porque simplesmente eu não quero, eu não tenho. E aí eu decidi fazer o meu bolo dessa forma. E aí eu vou ter essa massa completamente líquida, que não vai ter estrutura para manter as bolhas de ar aqui dentro. Vai transbordar, além de ficar extremamente seca a minha massa. Ao invés de ter uma massa com essa teia, né, elástica que segura toda a umidade, todo o ar dentro da massa de bolo. Então, um dos principais erros é, se tiver na receita, você acabar simplesmente por conta própria retirar a goma xantana da sua receita. É o principal erro para estragar a sua receita. Já em contrapartida, você utilizar em excesso também vai estragar completamente a sua massa. Foi o que eu falei para vocês. Mesma coisa do glúten, né? Quanto mais você estimular o glúten, é como se você estivesse adicionando mais glúten, né? Quanto mais você trabalhar ali a farinha de trigo, mais vai estar ativando a função do glúten e vai deixar uma massa de bolo completamente pesada, solada e muito densa, né? E a goma xantana é a mesma coisa. Quanto mais goma xantana eu adicionar na minha massa de bolo, pensando em deixar uma massa super elástica, mais pesada eu vou deixar essa massa, mais densa, mais solada, mais grudenta, gelatinosa mesmo, tá? Então tem que cuidar muito com o excesso. E como eu falei lá no início para vocês, o excesso não é 5, 10 gramas. O excesso pode ser 1 grama. Então quando as receitas são testadas, vocês precisam seguir a receita e aí, claro, saberá avaliar, né, as farinhas de vocês. Então, por mais que para mim funciona de um jeito, dentro do curso eu ensino as minhas alunas a observarem as suas farinhas, principalmente quando a gente trabalha com farinhas da confeitaria fit, né, farinha de oleaginosas, farinha de coco, elas mudam muito de textura, até de época do ano, às vezes elas vêm mais úmida, um pouco mais sequinha, por mais que a gente tenha o mesmo fornecedor, a gente tem que saber lidar com essas diferenças das nossas farinhas, né? Que não acontece na confeitaria clássica. Então, você pode fazer uma receita e perceber, né, que essa massa pesou um pouquinho. Pode ser que as suas farinhas são mais úmidas, né? Ou estão mais úmidas e você pode acabar retirando meia grama, 1 grama, que com certeza vai ajustar aí a sua massa e deixar essa massa um pouco mais leve, um pouco mais fofinha. Então, a gente tem que, além de entender a função, né, ter a receita de boa qualidade que já foi testada, a gente tem que entender os nossos ingredientes dentro dessa receita para ter um bolo, né, um finalizar aí das nossas delícias com excelência, né? E também uma das coisas que, para errar, né, com o uso da goma xantana dentro da nossa massa de bolo, é colocar ele na hora errada, como eu falei. Então, se colocar no método direto ela lá no início, eu não vou conseguir homogeneizar essa massa, não vou deixar homogêneo os meus ingredientes e vou estragar a minha massa inteira, às vezes tendo que até colocar fora. E também, né, dei o exemplo do método espumoso, se eu deixar para colocar ela no final lá sozinha, eu não vou conseguir manter todas essas bolhas de ar que eu agreguei, né, no método espumoso, e aí acabo também deixando um bolo mais baixinho, com menos bolhas. Certo, gente? Muita coisa, eu tô com a minha cabeça aqui. Agora, Thalita, eu consigo substituir, eu realmente não gosto da goma xantana, 1 grama, meia grama, eu sinto gosto. Gente, como eu falei, a gente consegue substituir com um mix de farinha muito bem dosado, muito bem testado, mas nunca vai chegar a elasticidade toda da goma xantana, mas consigo sim. Tenho receitas de bolo que não vai goma xantana e ficam perfeitos, tá? Mas os principais substitutos da goma xantana é o psyllium, mas o psyllium normalmente é utilizado mais para massas de pães, né? Para massas mais estruturadas, para massas mais pesadas. A goma guar também, ela substitui a goma xantana, mas a gente tem que entender das quantidades. Normalmente a goma guar ela tem uma intensidade um pouco menor da goma xantana, então a gente tem que utilizar um pouquinho mais dela para chegar no que a goma xantana nos proporciona, com 1 grama, 2 gramas, tá? O próprio ovo, né, ele pode substituir um pouco a função de aglutinar, né? Então, quando a gente fala de goma xantana, a gente tem que pensar em ingredientes aglutinantes para substituir ela.
Então, os ovos auxiliam, a farinha de linhaça auxilia, a farinha de chia também nos auxilia a trazer essa função aglutinante. E também o CMC. O CMC eu não utilizo dentro da minha confeitaria, mas ele também pode ser um substituto para a goma xantana dentro das massas de bolo, né? E a gente conseguir dar essa liga aí para as nossas massas, deixando ar, deixando umidade, deixando estruturada e muito bem, muito fofinha e gostosa, tá, gente? Então, é possível substituir a goma xantana? É possível sim, mas você precisa saber de tudo isso que a gente conversou até agora para fazer uma substituição muito adequada e que tenha todas essas características dentro, traga todas essas características dentro da sua massa, certo? Gostaram, gente? Um assunto diferente para vocês, mais um conteúdo muito legal, muito importante e que carrega muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas sobre a goma xantana. Gente, assim, ó, eu nem vou misturar ali na pia, porque se a gente soltar isso aqui na pia, ela fica em tudo, né? Então, tem que primeiro, né, ir lavar separado. E o meu potinho de glúten aqui também vai separado. E aqui a goma xantana. Dúvidas, pessoal? Ivone, adorei. Que bom, gente. Uma aula, hein? Uma aula muito legal sobre goma xantana. Vocês já sabiam de tudo isso? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra. Que bom que vocês gostaram. A gente se encontra agora na sexta-feira, no mesmo horário. A gente tem um encontro de novo com assuntos interessantes, com assuntos para fazer vocês aí dominarem, né? Ter autonomia, segurança e lucro dentro da confeitaria Fit, com esses bolos deliciosos, saborosos e saudáveis para todo mundo, né? A Cláudia sabia porque sou sua aluna. Gente, bom final de tarde para vocês. E eu volto na sexta-feira com mais conteúdo bacana. E sexta é o nosso Conexão Club, tá? Sexta tem receita. Eu não vou falar ainda que receita é, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque é uma receita que todo mundo ama de paixão. Desde que eu comecei, faz muito sucesso, tá? Então, ó, beijos. Deixa depois o comentário aqui embaixo dessa live sobre o que vocês acharam da live. Se vocês já sabiam de tudo isso. Se vocês já erraram, né? Passaram por alguns erros aqui sobre a goma xantana, deixa aí nos comentários que depois eu leio tudo e respondo vocês também, tá bom? Beijos!